5 perguntas poderosas que a gente precisa se fazer antes de começar o ano letivo quando se trata de inclusão escolar. Isso é absolutamente importante, porque se a gente não prestar atenção nessas 5 perguntas, a gente não conseguir respondê-las, provavelmente a gente vai falhar no processo de inclusão. A primeira pergunta é bem direta. Você conhece o perfil sensorial do seu aluno? Você sabe como que ele responde a todos os estímulos que acontecem ali na escola? Em todos os sentidos. Visual, auditivo, olfativo, paladar, tato, além dos 3 menos conhecidos, propriocepção, vestibular, interoceptivo. Se você não sabe qual o perfil desse aluno, você não tem como fazer inclusão, porque você não vai conhecer as necessidades, as características individuais desse aluno. Então a gente precisa entender como que ele responde ao ambiente. Se ele é hipersensível, se ele é hipossensível, se ele tem uma boa discriminação sensorial, se ele é buscador de sensação. Esse ponto é absolutamente importante e a gente precisa ter essa resposta antes de receber o nosso aluno. A outra pergunta é, você sabe o que desregula esse aluno? Imagina se você recebe um aluno que detesta bolinha de soprar. E a maioria dos alunos amam, né? Gostam daquela bolinha de soprar, de sabão e tal. E aí você já chega com aquilo ali porque você acha que quase todo mundo gosta, ele vai gostar. Só que imagina se esse aluno tem pavor. Você já vai receber com um gatilho que vai levá-lo à desregulação. Então é muito importante a gente entender porque um autista é absolutamente diferente do outro. Então a gente não vai ter as mesmas respostas. Um responde de uma forma, o outro a outra. E além de saber o que desregula essa criança, você precisa saber o que fazer para ajudá-lo na regulação. E a isso também você precisa perguntar para os pais. Essa também é uma informação absolutamente importante. Outra coisa, e se o seu aluno não falante ou minimamente falante ou não verbal? Você tem já um programa de comunicação alternativa, aumentativa para esse aluno? Você sabe se ele já faz uso de algum instrumento de comunicação? Ou de baixa tecnologia, ou de alta tecnologia? E aí eu dou uma paradinha aqui para falar que aqui no canal a gente tem um curso gratuito de comunicação alternativa aumentativa, tá? É só ir lá e assistir as aulas. E aproveito para te pedir para se inscrever também no canal. Se você não tem um plano para isso, como que esse aluno vai se comunicar com o professor, com os outros alunos? Isso é um ponto muito importante que também precisa conversar com os pais. Outro ponto importante, que é o 4º ponto, como é que estão as adaptações de material para esse aluno? Vocês estão infantilizando o aluno? Vocês estão expondo ele ao ridículo? É um aluno de 12 anos que na turma, todos os alunos aprendendo português, literatura, e vocês estão lá botando ele para ligar o sapinho na lagoa, expondo o seu aluno ao ridículo? Você precisa entender que ele não tem nenhum problema cognitivo de base e ele precisa ser respeitado de acordo com a idade dele. E as adaptações de materiais precisam também respeitar a condição dele. E o último, fechando esse combo de perguntas que a gente precisa ter respondida antes de receber esse aluno na escola, é se você faz presunção de competência e inteligência ou se você está limitando a aprendizado do seu aluno. Imagina se esse aluno quer muito entender alguma disciplina de química, ele está curioso em relação a algum assunto e você não sabe como regular e você não sabe como acessar via comunicação alternativa e você não oferece isso. Imagina se esse aluno não consegue te falar isso, porque além de não ter fala, ele tem dificuldade de comunicação porque ele não tem uma boa praxe motora. É como se o corpo dele não respondesse. E aí você não presume competência e não entrega ao seu aluno o que ele realmente precisa, que é o conteúdo a que todos os alunos têm direito. Então, se a gente não tem essas perguntas respondidas, a gente não está fazendo inclusão de verdade. E para fazer inclusão de verdade, fique aqui comigo nesse canal porque a gente está postando muito vídeo legal, postando muita coisa interessante sobre inclusão que vai te ajudar nesse processo de inclusão dos seus alunos ativos.